Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando mais um momento da leitura da palavra, aleluia, lendo os capítulos 17, 18 e 19 de Isaías e Efésios, capítulo 5, do versículo 17 ao 33. Aleluia. Isaías 17. Deus castigará a Síria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Aleluia. Damasco não será mais uma cidade, ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém o espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com o campo, depois que todo o trigo for colhido, ou como o vale do gigante, depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas. Israel será como oliveira, depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 galhos de baixo. Eu sou o Senhor, Deus de Israel, que estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, e nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus, os amorreus abandonaram. Quando os israelitas invadirem a sua terra, tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus, que o salvou, e não lembra mais do seu forte protetor. Vocês plantaram um jardim sagrado em honra aos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desse jardim brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantados, ainda assim não haverá colheita nos campos, quando chegar o dia do sofrimento e de dor sem cura. A derrota dos inimigos. Escute o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus o repreenderá e eles surgirão, serão como a palha, que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem ao pôr do sol, metem medo de manhã já não existe mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Capítulo 18 de Isaías. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens do rio da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de inseto? Esse país manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa, voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escute todos os povos do mundo, todos os moradores da terra, vejam a bandeira que será levantada nas montanhas, pois o Senhor Deus disse: do meu lar, do céu olharei, calmo e tranquilo, como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiveram amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os seus galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão,
serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso, por um povo forte e corajoso, uma gente alta e pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida nos rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, é adorado. Deus castiga o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país temerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios um contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médios e os feiticeiros, mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão abrir, o rio vai ficar completamente seco, as águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens das tábuas e os juncos murcharão, todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão, e os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. O que fazem tecido de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que ele diga o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo e as cidades de Memfis estão enganadas. Os governadores da província estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs nele um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. Estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Síria voltarão para Deus, o Senhor. Naquele dia os egípcios parecerão, mulheres ficarão todas tremendo de medo. Quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigar, eles terão medo da terra de Judá, e de todas as vezes que ouvirem falar desta terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunha na presença do Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios foram perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios que ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão ao Senhor e lhe apresentarão sacrifício e oferta de cereais. Farão promessa ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor fará os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá os seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e assírios irão até o Egito.
e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, aleluia, estas três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Síria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Efésios capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não haja como pessoa sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encha-se do Espírito de Deus. Anime uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hino, salmo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Esposas e marido, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, e fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também trazer perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou ruga ou qualquer alto defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Aleluia, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa mensagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando, aleluia, a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Essa foi a nossa leitura do dia 3 de outubro. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de